Bom, então vamos dando sequência ao capítulo 3 do livro Libertação. Na semana passada a gente estava naquele momento em que a comunicação que aquela senhora fez, uma entidade espiritual de um nível mais alto, né, se materializou ali no ambiente onde eles estavam fazendo a reunião, no nosso lar, e conversou com as duas filhas, num planejamento reencarnatório por conta do marido dela, né? Do pai das duas meninas, que por amor a elas errou. Como muitas vezes, né, a gente vê situações assim. Ele envenenou um sobrinho para poder ficar com É a- as questões financeiras dele. E é interessante porque o André Luiz descreve que o benfeitor fala, ele não aguentou esperar, porque na verdade já seria dele de qualquer jeito, mas ele quis adiantar as coisas e isso faz com que ele rompa, né, ou que quebre com o que é o correto e aí arca com uma série de problemas. E aí a gente parou naquele momento em que ela se despediu e ela acabou essa comunicação. Aí nós vamos a partir daqui. 38. Ponderando na incomensurável bondade do Pai, recordei os laços afetivos que me ligavam ao pretérito e observei, mais uma vez, que todas as medidas do bem são planejadas e pacientemente executadas pelos que se angelizam nas virtudes do céu. Então, o André Luiz está se lembrando da história dele um pouco com relação aos seus erros, a intercessão da mãe, que está de um plano mais alto, e tudo o quanto é elaborado, planejado, né, para poder beneficiar e corrigir esses erros do passado, lastimando intimamente as oportunidades perdidas no outro tempo, quando o verdadeiro entendimento da vida me não felicitava o espírito. E aí então ele estava lamentando a questão da última encarnação dele. Então ele prestando atenção, puxa vida, aquela encarnação já tinha sido planejada, arquitetada, e eu, com tanto carinho, né, desvelado para com ele, mesmo assim, a quantidade de coisas erradas que ele acabou fazendo. Mas aí, ele pensando sobre isso, né, com relação a essa primeira comunicação, ainda não voltara a mim mesmo da salutar divagação, quando outro lençol de alva substância, coroada de tons dourados, se fez visível no alto. Em breves instantes, revestida de luz, outra mensageira surgia na tribuna. Então, outra comunicação, outra presença de um espírito de planos mais elevados ali. Dos olhos irradiava doce magnetismo santificante. Trajava um peplo estruturado em fina gaze azul radiosa e desceu ereta e digna, fitando-nos suavemente à procura de alguém com interesse particular. O instrutor ergueu-se reverente e caminhou na direção dela. Qual discípulo submisso? Então, olhem que bonito isso. A comunicação nesse momento era para o instrutor do próprio André Luiz. E esse ser, né, chega até ele e ele se aproxima com uma certa submissão, com um certo respeito a essa entidade. Né? A recém-chegada pronunciou frases de paz, sem afetação. Isso é algo que me chama atenção nesses livros, né? É um termo que André Luiz repete, me chama atenção, porque assim, quando a gente cresce, muitas vezes o nosso orgulho faz com que a gente fale, a gente haja com afetação. A gente se acha. E todos esses seres que são descritos aqui de planos mais altos, ele coloca essa observação. Frases de paz sem afetação, sem se sentir demais. Endereçou-lhe a palavra em tom de infinita ternura. Irmão Gúbio, agradeço-te o concurso dadivoso. Creio haver chegado efetivamente
o instante de aceitar-te a ajuda fraterna em favor da libertação do meu infortunado Gregório. Aqui está o ponto principal do livro inteiro. Livro inteiro, isso aí. Então, Gregório é o espírito que está aprisionado há séculos no umbral, até porque ele é um espírito com uma inteligência, com uma certa, um certo domínio com relação sobre outros espíritos e tudo mais. E essa pessoa, nós vamos ver aqui logo mais, é a mãe dele. E ela está vindo pedir para o Gúbio falando que está chegando o momento. Olhem isso, depois de séculos. Mais de 700 anos, Gregório está no umbral. Então, para que a gente entenda com esse livro o quanto que às vezes, mesmo um espírito muito endurecido, chega o momento em que ele se cansa. Ele percebe que aquele não é o caminho, não está satisfazendo. E aqui uma questão muito interessante. Se a gente clica aqui, isso muitos já sabem, né, a história desse livro. Gregório, esse espírito que está ali há muito tempo. Olha aqui, ó, o Papa São Gregório VII. Nascido na Itália, em Sovana, em 1020. 1025, eles não têm pelo jeito uma idade certa. E morreu em Salerno, 25 de maio de 1085. Então ele foi um papa do século XI. E esse papa, olha, foi um dos papas mais influentes da história. E é sobre a história dele que nós vamos aqui. Aqui depois tem tudo descrito. No livro A Caminho da Luz fala um pouco mais também da história desse papa. Como a gente sabe, muitos estavam nessa posição, mas nem todos estavam com a mesma envergadura moral, com a mesma elevação espiritual. E no caso deste, então, Gregório se perdeu no poder, no equívoco de como, né, são os desígnios divinos, e esse é um espírito, então, que ficou, depois de desencarnado, muito tempo preso. E aí, seguindo o que essa entidade está falando, espero há séculos pela renovação e penitência dele. Impressionado pelos mesmos recursos do poder, no passado distante, cometeu hediondos crimes da inteligência. Então, foi um espírito impressionado pelos recursos do poder e, no passado, nessa época do 1000 a 1085, mais ou menos, né, cometeu hediondos crimes com inteligência. Quer dizer, então, moralmente, ele ainda não tinha se elevado a ponto de usar a inteligência no caminho verdadeiramente do bem. Isso a gente vê também no Livro dos Espíritos, quando a gente estuda, né? Desenvolvimento intelectual não quer dizer desenvolvimento moral. São duas asas que, como Emmanuel fala, nós todos temos que crescer em sabedoria e bondade. Internado em perigosa organização de transviados morais, especializou-se depois da morte em oprimir ignorantes e infelizes. Então, tudo que a gente viu do começo do livro até agora foi justamente para começar a descrever o quadro desses espíritos muito organizados no umbral, muito desviados do caminho do bem, que continuam a agir. Então, olhem isso. Depois de ter sido Papa, com, né, o seu espírito totalmente perdido no poder, depois de desencarnar, especializou-se em oprimir ignorantes e infelizes. Pelo endurecimento do coração, conquistou a confiança de gênios cruéis, desempenhando presentemente a detestável função de grande sacerdote em mistérios escuros. Então,
coração empedrado, mas que tinha posição social, tinha conquistado, né, e inteligência, e ele acabou, então, do lado de lá também, se associando a outros gênios, também desviados do caminho do bem, e ali, então, organizaram uma coisa que a gente não consegue nem imaginar. Chefia condenável falange de centenas de outros espíritos desditosos, cristalizados no mal, e que lhe obedecem com deplorável cegueira e quase absoluta fidelidade. Então imaginem quantos desencarnados, cegos pelo poder ou pela necessidade, pela revolta, pelo caminho errado, e se associam, se organizam. E o quanto que essas falanges não influenciam em nós, os encarnados, e quanto essas falanges não absorvem os desencarnados mais despreparados. Agravou o passivo de suas dívidas clamorosas, trazida da insânia terrestre, quer dizer, já como Papa, ele já tinha dívidas clamorosas, mas ele agravou por conta do que ele vem fazendo ainda no umbral depois do desencarne. E vem sendo instrumento infeliz nas mãos de inimigos do bem, poderosos e ingratos. Então imaginem a quantidade de espíritos poderosos que existem desviados do bem a continuarem coordenando ações prejudiciais em cima de outros espíritos. E aí olha que interessante. Há séculos ela está aguardando, observando, acompanhando, talvez orando, intercedendo, mas ele ainda é empedrado e agindo dessa maneira. Agora, olha o que ela fala: há 50 anos, porém, já consigo aproximar-me dele mentalmente. Então, por quantos anos ele ficou totalmente esquecido da mãe? Agora, há 50 anos ela consegue se aproximar dele mentalmente. Então, fazer com que ele perceba, talvez, a presença dela em lembrança, em algum tipo de intuição. Mas olhem isso. Olha como nós somos, muitas vezes, ignorantes mesmo e imediatistas. Às vezes a gente vê alguém começando um caminho certo e a gente fala, puxa, é agora. E agora, olha o exemplo aqui, 50 anos depois de uma primeira aproximação, é que agora ela está falando para o Gúbio, estou percebendo que agora é o momento. Olhem como os espíritos têm paciência conosco muitas vezes. Recalcitrante e duro, a princípio, Gregório agora experimenta algum tédio. Então olhem a brecha. Olhem aonde que começa um espírito extremamente endurecido a criar algum ponto de fragilidade, a brecha para que possa a consciência, o bem ou alguma intervenção ali acontecer. Então experimenta algum tédio. Então antes ele se comprazia de poder, de julgar pessoas, de subjugar espíritos, mas agora ele está entediado, pelo menos em alguma parcela. O que constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor. Então ele não está desejando fazer o bem, mas ele já não está mais gostando tanto de fazer o mal. Já lhe surpreendo no espírito rudimentos de necessária transformação. Ainda não chora sob o guante do arrependimento benéfico, então ele ainda não está arrependido, ele ainda não chegou ao ponto de lamentar tudo o que ele fez. Mas ainda assim os espíritos que já sabem esse momento já entendem, ó, agora. E nós muitas vezes veríamos alguém que não tem jeito. Ah, esse não tem mais jeito. 700 anos depois da brecha, 50 anos depois da brecha, parece que agora vai acontecer alguma coisa. Ainda não chora sob o guante do arrependimento benéfico,
e parece-me longe do remorso salvador. Entretanto, já duvida da vitória do mal e abriga interrogações na mente envelhecida. Então, olhem como também, quando nós estivermos observando, julgando, de maneira às vezes errada até, né? Mas às vezes a gente observa alguém que está fazendo muita coisa errada e pensa que a pessoa, aquela lá, que ele não tem jeito, não consegue achar que um dia vai acontecer, mas é essa a trajetória que vai acontecer com todos. Por mais tempo que fiquem, por mais desviado que sejam, mas chega um momento que a pessoa começa a perceber. O espírito começa a entender que o mal não satisfaz. Então ele já duvida da vitória do mal e abriga interrogações na mente envelhecida. Não é tão severo no comando dos espíritos desventurados que lhe seguem as determinações, e o colapso de sua resistência não me parece remoto. Nesse instante, notei que a venerável matrona derramava lágrimas discretas que lhe deslizavam na face como sementes de luz. Imaginem então essa mãe esperando todo esse tempo, a felicidade que não é esse momento. Parou por alguns momentos, controlada pelas reminiscências dolorosas, e continuou: Irmão Gúbio, perdoa-me o pranto, que não significa mágoa ou esmorecimento. Então não é fraqueza nem mágoa. Na pauta do julgamento humano comum, meu filho espiritual será talvez um monstro. Olhem isso. Então, para julgamento de nós, muitas vezes, observando o que esse espírito está fazendo, nós podemos categorizar ele como um monstro. Mas esse monstro tem mãe, como qualquer monstro. Para mim, contudo, é joia primorosa do coração ansioso e enternecido. Penso nele qual se houvera perdido a pérola mais linda num mar de lama, e tremo de alegria ao considerar que vou reencontrá-lo. Não é paixão doentia que vibra em minhas palavras. É o amor que o Senhor acendeu em nós desde o princípio. Então, olhem o que o amor de uma mãe, de um pai, é capaz de movimentar por séculos na direção de um espírito desviado. Estamos presos diante de Deus pelo magnetismo divino, tanto quanto as estrelas que se imantam umas às outras no império universal. Não encontrarei o céu sem que os sentimentos de Gregório se voltem igualmente para a eterna sabedoria. Aqui está um ponto chave que o conceito equivocado, né, das religiões que acham que nós só temos uma chance e quando a gente desencarna, ou alguém vai para o céu ou alguém vai para o inferno. Aqui está a chave que mostra que, pela bondade e pela justiça divina, não existe céu para uma mãe com um filho no inferno. Então, não encontrarei o céu sem que o filho dela se volte igualmente para a eterna sabedoria. Então, como é que ela pode ficar em paz, ser feliz, porque ela conquistou, se alguém que ela ama muito está noutra condição e não vai ter chance nenhuma? Então, não existe essa questão de não ter chance, porque Deus ama a todos nós, dá chance para todos nós repararmos ou realinharmos o nosso caminho, a exemplo do caso desse livro que a gente está começando a entender. Alimentamo-nos na criação com os raios de vida imperecível que emitimos um para com os outros. Como surpreender a perfeita ventura se recebo do Filho amado tão somente raios de forças em desvario? Então, como que ela pode estar bem se ela ainda sente as emanações desse filho num caminho tão errado? O nosso orientador contemplou-a de olhos úmidos e rogou: Nobre Matilde,
Então ela se chama Matilde. Estamos prontos. Dita ordem. Por mais que fizéssemos por tua alegria, nosso esforço seria pobre e pequenino diante dos sacrifícios em que te empenhas por nós todos. Então ela está pedindo o favor de Gúbio, mas Gúbio está mostrando que, ou reconhecendo, que ela faz constantemente, porque um espírito no nível em que ela se encontra, diferente do que muitas vezes a gente pode pensar, os espíritos que alcançaram posições superiores não vão descansar, tocar harpa ou ficar contemplando Deus. Estão trabalhando em uma dimensão muito mais ampliada com relação a todos esses que ficam abaixo, para trás. E num sorriso triste prosseguiu a respeitável senhora. Descerei, dentro em breves anos, para o torvelinho de lutas carnais, a fim de esperar Gregório em existência de resgate difícil e doloroso. Vocês imaginam que esse livro foi escrito há mais de 100 anos? Mais de 100 anos? Não, ainda não chega a 100 anos. Mas ano 1940 e pouco, ou 1930 e pouco. No começo do livro falou, agora eu me esqueci. Então, vamos pensar. Esse espírito desse nível, esse outro espírito do nível tão baixo, imaginem que realmente reencarnação difícil que ele foi planejada para que ele pudesse começar a resgatar e aprender. E como mãe dele, de novo, essa mãe, esse espírito desse nível. Imaginem, pode ser que eles estejam encarnados. Porque se há 80 anos atrás isso estava acontecendo, esse preparo, então se ele não está mais encarnado, porque pode ter desencarnado em pouco tempo, talvez, não sei, mas ele passou pela Terra aqui há pouco tempo, então é um exemplo, é uma jornada de reencarnação, de vida difícil, amparada por um espírito de luz, que aconteceu e a gente não sabe onde, não sabe se foi aqui perto, não sabe se foi em algum lugar na Europa, se foi aqui no Brasil, se foi em qualquer lugar do mundo, mas aconteceu, ou está acontecendo. Educá-lo-ei sob os princípios superiores que regem a vida. Crescerá sob minha inspiração imediata e receberá a prova perigosa e aflitiva da riqueza material. Olha que interessante. Ele é um espírito que vai ter como planejamento reencarnatório as posses financeiras. É de nosso plano que ele escolha, no curso do tempo, em labor gradativo, a extensa legião de servidores viciados que hoje o seguem e a ele obedecem, a fim de encaminhá-los tanto os possivelmente encarnados quanto os desencarnados, através do carreiro de santificação pela disciplina benéfica em construtivo suor. Então, olhem que coisa interessante nessa encarnação. Ele vai ter condições e ele vai ter como um objetivo dessa encarnação, além de começar a refazer através do suor do trabalho, dar oportunidade para outros que ele influenciou, conduziu mal, para agora dar oportunidade de reconduzi-los num caminho diferente. E padecerá calúnias e vilipêndios. Quer dizer, apesar de ter conquistas materiais, ele vai ter muita coisa de desgosto nessa encarnação, inclusive mentira, vilipêndios em cima dele. Será muita vez humilhado à face dos homens. Triunfará nos bens efêmeros e nas honrarias mentirosas. Receberá no desdobramento da tarefa salvadora tentações de toda espécie que lhe serão desfechadas
pela colônia de ignorância, perversidade e delinquência a que atualmente se filia. Quer dizer, ele vai sofrer as consequências das influências justamente do que hoje ele prejudica outros. Então ele vai começar a sentir na pele a perversidade desses que ele está agindo sobre outros, mas agora ele vai sentir na pele dele. E conhecerá, depois de experiências inquietantes, a deserção dos falsos amigos, o abandono, a miséria, a enfermidade, a velhice e a solidão. Então, olhem isso. E então, às vezes, a gente olha para uma encarnação como essa, uma pessoa que teve muita coisa na vida. Teve de tudo, e aí perde tudo. Fica pobre, fica doente, fica velho e fica sozinho. E a gente acha que às vezes Deus está sendo injusto. E agora a gente entendendo tudo que esse espírito já fez, a gente pode já olhar e enxergar de maneira diferente. Não existe injustiça no planejamento divino. Então é um espírito que nós também não devemos olhar então para isso. Então já que ele está passando por isso, então ele merece. Então deixa ele passar. Não. Porque a nós cabe tentar amenizar o sofrimento dos outros. Porque senão também nós estamos incorrendo no mesmo desvio. Mas essas pessoas muitas vezes estão passando por situações assim por colheita de plantios que fizeram no passado. Apegar-se-á profundamente ao meu carinho na infância, na mocidade e na madureza, quer dizer, o apego dele, o ponto, né, a escora dele, o ponto de segurança, o porto seguro dele, vai ser a mãe dele. Entretanto, na colheita de provações mais duras, tê-lo-ei precedido na viagem do túmulo. Então, olha isso. A mãe vai amparar, vai preparar, vai deixar uma base, mas ela vai desencarnar. E aí que vão começar as dificuldades, onde ele vai ter que se ver, entre aspas, né, sozinho, para passar por tudo isso e começar a burilar esse espírito. Nessa época, porém, que presinto de tão longe meu coração materno, embora na esfera espiritual, encorajá-lo-á passo a passo na direção do esperado triunfo. Então, olhem o amparo dessa mãe. Mesmo encarnada, recebe ele, prepara ele, deixa ele, como falei, entre aspas, e continua como espírito, envolvendo, encorajando, intuindo ele para que ele tome boas decisões, tome boas escolhas, faça boas escolhas, mesmo a gente sabendo que continua no livre-arbítrio dele acatar essas boas influências ou não. Aí nas amarguras e desilusões que o ajudarão a reestruturar e aperfeiçoar os poderes da mente. Então tudo isso que está parecendo que é uma punição, não é uma punição. São situações difíceis que ajudam um espírito a se reestruturar e se aperfeiçoar nos poderes da mente. Ele começa a enxergar de maneira diferente. E aí minha voz de amor eterno será por ele registrada com mais precisão. Porque a gente sabe que o sofrimento, a dor, ela abre. É como se fosse um arado que rasga uma terra muito dura para poder permear, né, o fluido ou o adubo que é necessário para aquele coração, para aquela terra. Até lá, porém, Gúbio, compete-me trabalhar muito e sem desânimo, com incessante aproveitamento das horas. Moverei as cordas da intercessão sublime, mobilizarei meus amigos, rogarei a Jesus fortaleza e serenidade, iniciaremos a libertação com o teu abnegado concurso na zona abismal. Então ela está planejando, preparando, organizando tudo
nos planos mais altos, mas nos planos mais baixos, ela precisa do auxílio daqueles que estão trabalhando nesse ambiente. E é por isso que aí agora ela pede o auxílio do Gúbio. Eu estou preparando aqui, você, por favor, conclua ou trabalhemos juntos, você agindo agora nessas zonas abismais. Porque nós sabemos, como falou no livro, eles vão descer em ambientes muito baixos. E é a área onde o André Luiz vai participar. E o Gúbio tem atividade constante ali de trabalho. A veneranda mensageira fez ligeiro intervalo e, concentrando o olhar sobre o nosso instrutor, aduziu com nova inflexão de voz. Atenderás, Margarida, que te foi filha amantíssima e que a Gregório ainda se encontra imantada por teias escuras do passado. E colaborarás com o meu devotamento materno para que na alma dele se converta a sublevação em humildade e a frieza em calor. Então, olhem que interessante agora essa parte também da história, porque lá, antes de chegar nesse momento aqui do capítulo, o Gúbio falou: nós estamos indo sendo chamados, existe a presença de um espírito ligado a mim nessa história, que é o que o Gúbio falou. Apesar de ter alguém que é minha filha envolvida nessa história, é por algo muito maior que nós estamos aqui envolvidos. E aqui aparece então quem é a filha dele, né? A Margarida, a filha de Gúbio. Então, a mãe de Gregório se chama Matilde, só para a gente não confundir. Matilde é mãe de Gregório, que foi o Papa. Margarida é filha de uma das encarnações de Gúbio, que tem ligação com Gregório. E encontra-se imantada às teias escuras do passado, e então também está, de alguma maneira, precisando do auxílio. E nesse momento, então, ela também entra em todo esse planejamento. Encontrando, veste a capa do servo prestimoso e fala-lhe em meu nome. Então o Gúbio vai chegar, vai se aproximar de Gregório no devido momento e vai falar em nome da mãe. Sob o gelo que lhe cristaliza os sentimentos, descansa inapagada a chama do amor que nos une para sempre. Então, apesar de Gregório estar num momento em que por muito tempo ele passou sem se lembrar, sem acessar tanto esse vínculo, o vínculo é eterno. O vínculo que ele tem com a mãe é um amor que une eles para sempre. Disponho agora da permissão de fazer-me sentir e acredito que, a face de tua amorosa tarefa, mover-se-lhe-á o espírito endurecido. Então, olhem isso, mesmo ela, que é um espírito de planos mais elevados, a gente vê isso o tempo todo, como existe uma hierarquia e sempre alguém acima da o aval ou não, da permissão ou não. Então ela falou: agora disponho da permissão para que a gente haja dessa maneira. Sei quanto te custa a incursão nos domínios da dor, porque só aquele que sabe amar e suportar consegue triunfo nas consciências que se desgradaram no mal. Entretanto, meu amigo, os dons divinos descem sobre nós dentro de justas condicionais. O Senhor nos enriquece para que enriqueçamos a outrem. Dá-nos alguma coisa para ensinarmos a distribuição de benefícios que lhe pertencem. Ajuda-nos a fim de que auxiliemos, por nossa vez, aos mais necessitados. Mas mais recolhe quem mais semeia. Então, se o Gúbio tem, né, esse trabalho difícil, é porque também ele tem muito recebido. E diante daqueles olhos divinos,
agora velados de lágrimas que não chegavam a cair, Gúbio valeu-se do intervalo e considerou reverencioso. Abnegada Matilde, sou pequenino em excesso para merecer-te as palavras. Onde existe a alegria, o sofrimento não se detém. Socorreste-me com a tua intercessão, amparando-me o zelo afetivo perante as necessidades de Margarida. Então a Matilde já intercedeu pela filha de Gúbio também. E Gúbio está reconhecendo que ela está, de certa forma, reconhecendo também o valor de Gúbio, mas o Gúbio está falando, eu não mereço tudo isso. Então, os dois ali em reconhecimento pleno, um perante o outro, né? Um coração paternal é sempre venturoso em se humilhando pelos filhos que ama. Sou simplesmente teu devedor. E se Gregório me flagelasse nos círculos em que domina, então olha isso, porque qual que é a questão aqui? Eles estão descendo num ambiente perigoso. Imaginem se a gente, aqui no mundo encarnado, resolver entrar no domínio de entidades ali muito voltadas ao mal. É um risco que a gente corre de ser dominado, de ser influenciado. E aqui o que o Gregório está falando, apesar de que existe o preparo para isso. Mas aqui o que o Gúbio está falando, se eu fosse flagelado por Gregório chegando nesse ambiente, se ao invés de Gregório se sensibilizar e ouvir o que Gúbio tem para dizer, e ele resolver então prejudicar o Gúbio, semelhante aflição se converteria igualmente em júbilo dentro de mim. Então, até nas aparentes infelicidades ou desfechos temporariamente ruins, o Gúbio está preparado e falando, mesmo que isso aconteça, vai ser motivo de júbilo para mim, porque eu vou estar aprendendo também, eu vou estar de alguma maneira também exemplificando nessa situação. Então, de qualquer modo, ele me recordará tua bondade e teu devotamento, apoiando-me os propósitos de descer para servir. As dores que me acarretasse seriam abençoados espinhos nas rosas que me ofereceste. Em teu nome, salvarei minha filha, cuja experiência atual no corpo denso nos é sumamente importante às reencarnações por vindouras. Trabalharei reconhecido ao ensejo que me deste. Lutarei encorajado e feliz. Mostrando intenso júbilo e grande esperança na expressão fisionômica, a senhora agradeceu com palavras generosas e concluiu: ao terminares a fase essencial de tua missão, nos dias próximos, sobre o que serei notificada por nossos mensageiros, irei ao teu encontro nos campos de saída. Então, olha isso, depois dessa conversa, então eles vão descer. E depois de um tempo lá atuando, quando chegar o momento em que eles estiverem trazendo o Gregório dessas zonas mais profundas, serei avisada, ela fala, pelos mensageiros e vou te encontrar na saída dessas áreas mais densas. E por que que ela não vai? Porque ela não pode? Não, porque existe provavelmente, um preparo até de ordem vibracional, que o Gúbio já está mais sintonizado. Seria difícil e ela pode ter outros afazeres, mas então por isso ela conta com a ação do Gúbio. Você tem já as portas abertas para atuar lá? Então, por favor, me traga até aqui e daqui para frente eu assumo. Então, quem sabe? É provável se verifique o encontro pessoal que almejo há muito tempo, porquanto Gregório virá possivelmente em tua companhia. Então, olha isso, eles não contam como sendo assim certo, extremamente certo. Não. Tá tudo mostrando que é mais provável que ele venha.
por isso que eles estão agindo. Mas possivelmente ele virá e é provável que se verifique o encontro que eu espero há tanto tempo. Mas pode ser que o livre-arbítrio de Gregório ou de outros ali interfiram nessa questão. Até a um ponto em que ele, de alguma sorte, a manifestação da luz será possibilitada ante as trevas. Então é a oportunidade que eles estão esperando para poder realmente sensibilizar e aí tirar ele daquele padrão e aí começar um processo de reeducação. A emissária acentuou a expressão brilhante do rosto, exteriorizando a doce expectativa que lhe povoava a alma e considerou: a hora é chegada. O Senhor estará conosco. Há tempo de plantar e tempo de colher. Gregório e eu semearemos de novo. Seremos mãe e filho outra vez. Detendo-se particularmente sobre nosso instrutor, falou estática. Possam minhas lágrimas de alegria orvalhar-te o espírito laborioso. Seguir-te-ei a ação e aproximar-me-ei no instante oportuno. Creio na vitória do amor, logo resplandeça o minuto do reencontro. Nesse dia abençoado, Gregório e os companheiros que mais se afinarem com ele serão trazidos por nós a círculos regeneradores e dessas esferas de reajustamento. Conto reorganizar elementos ante o futuro promissor, sonhando em companhia dele as realizações que nos competem alcançar. Gúbio pronunciou algumas frases de compromisso fraterno. Trabalharíamos sem descanso. Então o André Luiz está incluído nessa jornada maravilhosa, imaginem, né? Um ponto crucial na, na transformação desse espírito que há séculos está ali endurecido. Desvelar-nos-íamos pela execução das ordens afetuosas. A singular entrevista terminou entre preces de gratidão ao Eterno Pai. Findo aquele culto vivo de amor imortal, despedimos-nos da família cristã que ali se congregava. Cá fora, a noite se fizera mais bela. A lua reinava num trono de azul macio, constelado de estrelas luzentes. Flores inúmeras saudavam-nos com perfume inebriante. Ergui para o instrutor olhos repletos de indagações. Mas Gúbio, afagando-me os ombros, delicadamente murmurou: repousa a mente e não perguntes por agora. Amanhã seguiremos na direção da tarefa nova, que nos exigirá muita prudência e compreensão fraternal. E convence-te de que o serviço nos esclarecerá com a sua linguagem viva. Então, André Luiz, depois dessa conversa, dessa comunicação, imaginem a quantidade de coisa que não vem à mente dele, de dúvida, de vontade de perguntar, de aprender. Mas aí o Gúbio fala: se tranquilize agora. Todas as respostas virão através do trabalho, da ação, dos exemplos, das experiências, das oportunidades que eles vão estar ali vivenciando dali para frente. E que nós, como presente de Deus, temos isso através das mãos do Chico e do nosso querido André Luiz, nos trazendo essas informações que nós vamos, a partir da semana que vem, entrar no capítulo 4. E aqui também fala dessa Matilde, Condessa Matilde de Canossa. É o nome desse espírito, daquela encarnação que foi mãe, então, de Gregório VII, como a gente viu ali, nasceu com o nome de Hildebrando, na Itália, e Matilde foi a sua mãe. E agora, então, vamos começar a partir da semana que vem, aqui no capítulo 4, numa cidade estranha. Então, agora, tudo que nós ouvimos de descrições, de conversas
esclarecimentos, né, elucidações, entendimento, todos nos capítulos anteriores. Agora nós vamos ver na prática, né, o grupo ali do Gúbio descendo nessas cidades do mundo espiritual mais baixo ali que a gente já teve descrição até agora. Certo? Alguma dúvida, alguma observação que vocês queiram fazer com relação ao texto de hoje? Tá Tudo certinho? tudo certinho. Tudo certo. Maravilha, então. Então, semana que vem vamos entrar na cidade estranha aí. Uma ótima noite a todos. Obrigado aí pela Boa presença, noite. pela parceria. Boa Uma ótima Boa semana noite. também. Boa semana. Boa semana.